Olá pessoal, estamos começando agora o segundo episódio do Papo de Rede, aqui na sede do PSD Amazonas, trazendo hoje como convidado especial o ex-prefeito por 3 vezes, Ivon Rates, lá de Envira. Como vai, Ivon? Tudo bem? Bem, Paulo, prazer. Prefeito Ivon, ou como oficialmente se pode falar, ex-prefeito Ivon, você tem uma história bastante bonita e com bastante profundidade, atendendo o povo de Envira. Nos fale um pouco a respeito da sua experiência como prefeito daquela cidade. Ô, Paulo, obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade que o PSD me oferece de partilhar com o público do Amazonas, com a minha cidade, uma oportunidade de dividir aquilo que são as sensações decorrentes dessa bonita história que você trata. A minha história, de fato, ela é bonita porque eu sou um homem de berço humilde, que tive a oportunidade de sair, estudar, fiz filosofia, teologia e durante minha juventude já comecei a me dedicar à vida pública. E com a graça de Deus e o apoio do povo de Envira, eu me tornei prefeito por 3 vezes. E não é por ter sido prefeito 3 vezes que faz a minha história ser importante para mim e para muitos. É por aquilo que de bom eu pude fazer e intervindo de forma positiva na vida das pessoas, na estruturação e instalação de serviços públicos que resgataram ou ofereceram o abraço da promoção, que resgatou a dignidade do povo. E isso faz sim, a oportunidade que eu tive, é algo muito particular para mim, Paulo. Como você, vamos lembrar um pouco desses anos passados, alguma coisa efetiva, de importante, que fez diferença de forma prática em relação, por exemplo, do nosso tão sofrido ribeirinho, nosso interiorano, por exemplo, em relação à saúde e à educação, na tua chegada como prefeito lá pela primeira vez e como evoluiu? Tem um episódio que marcou a minha chegada na prefeitura e que tem muito a ver com o link que você fez com o povo ribeirinho. Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o município de Envira perdeu 44% das suas terras para o Acre, dividindo essas terras entre Tarauacá e Feijó, que são 2 municípios vizinhos. E do total de 19 mil habitantes, Envira perdeu 7 mil pessoas. Essas pessoas, não se sentindo acrianas e nem querendo ser acrianas, com todo o respeito e boa relação que existe entre os 2 povos ali, quiseram vir para a cidade, precisavam sair da área que não era mais do Amazonas. E isso demandou de mim um desafio grandioso de acomodar essas pessoas numa cidade que não estava pronta ainda, se não para a população que na cidade já residia, como se preparar numa cidade distante como a nossa, com poucos recursos, para acomodar ali 7 mil pessoas que estariam no êxodo rural vindo para a cidade. Nisso, os desafios foram muito grandes. Nós não tínhamos um posto de saúde. Eu tive que trabalhar incessantemente para construir 3 postos de saúde. Um novo hospital, para tanto contei com o apoio do então governador Omar Aziz, que nos ajudou muito a estruturar a saúde. A partir dali, nós tínhamos 2 médicos na cidade, nós passamos a ter 6. 2 médicos. Passamos a ter 6. Nós não tínhamos um serviço regulamentado de transferência para fora do domicílio para os pacientes encaminhados para a questão de saúde que Envira não oferecia redutibilidade, e nós tivemos que sistematizar isso. Então veja que, no tocante à saúde, criar uma estrutura, sistematizar esse serviço e dar garantias para o povo de acesso, foi realmente um grande penhor que nós conseguimos dar àquela população, incluindo-se nisso aquele povo oriundo da zona rural, que não era 1 ou 2, eram 7 mil. Tive que abrir bairros novos. Esses bairros ainda hoje não estão pavimentados, mas já tem água e luz que nós conseguimos levar. Olha, isso é fundamental e é importante que se diga, porque o Amazonas, a nossa Amazônia, o Amazonas em particular,
somos conhecidos pela floresta, Sim. mas nós não somos conhecidos pelas nossas vicissitudes, pelas dificuldades e pelas peculiaridades próprias de cada microlocal que temos dentro do Amazonas. Nós temos várias regiões dentro de uma grande região. E a educação, como você encontrou e como você conseguiu trazer a educação nesse período? É importante, antes de tratar desses eixos temáticos do desenvolvimento, situar Envira no seu contexto histórico, cultural. Envira, por estar ainda que mais distante da capital, no alto rio Juruá, tendo o rio Tarauacá como seu rio de influência, nasceu da influência do êxodo do nordestino como soldado da borracha para extrair o látex naquela região. E Envira nasce do retorno do povo da zona rural para a cidade. Portanto, pessoas com hábitos nordestinos, de cultura nordestina. E com a dificuldade que era oferecer aula na zona rural, pela falta de professores qualificados, nós tínhamos uma população com alto índice de analfabetismo, que se justificava pelo isolamento das pessoas num afã de cultivar a extração do látex, né, que era a cultura. Com o acúmulo de pessoas na cidade, a estrutura da cidade também não atendia, porque Envira só tinha escolas estaduais, não tinha uma escola municipal. Nós criamos 7 escolas municipais na sede. Tivemos que estruturar nas várias comunidades rurais escolas para que a gente, se aproveitando da formação daqueles que mais podiam ter, ensino médio, começar o processo de ensino-aprendizagem na zona rural. Mas nós demos o pulo do gato, nós demos um up nisso. Nós levamos os professores para salas de aula de faculdade, com a UFAM, com a UEA, e conseguimos fazer com que todos os nossos professores da rede municipal tivessem formação apropriada em nível superior para as mais diversas áreas do ensino, ainda que com algumas demandas reprimidas para matérias específicas, matemática, geografia, nas séries do 6º ao 9º ano, por exemplo. Mas o fato é que nós chegamos a ser Envira um dos municípios premiados no índice de alfabetização, no índice de IDEB, de forma que a educação de Envira cresceu muito por um tempo. E, infelizmente, Paulo, hoje um registro que me faz chorar por dentro, assim como choram as famílias daqueles que vivem na zona rural e na cidade. Pasmem o Brasil e aqueles que nos escutam aqui. Na sede do município, neste ano, as aulas começaram pela rede municipal em junho. E ainda hoje tem turmas de 4 anos de idade que não tem sala garantida de ensino ainda. Porque o prefeito, infelizmente, esqueceu que a educação é um direito elementar básico do cidadão e é uma obrigação primeira do gestor público. E na zona rural, mais grave ainda, Paulo. Nós temos hoje na zona rural apenas 6 escolas que começaram em junho. Nós temos mais 30 escolas que ainda não começou o ano letivo. Me perdoe interromper. Deixa eu me situar. Eu conheço o interior do Amazonas. Tive o privilégio inenarrável de conhecer o Amazonas por dentro, nas suas entranhas, né? As veias do Amazonas, que são os nossos rios. Você fala com propriedade porque você conhece o Amazonas, sabemos disso. E eu coloco o seguinte, as aulas começando em junho, até para a gente pontuar esse assunto. As aulas começando em junho. Ora, junho nós já temos as águas descendo. Não estou nem falando de férias e época de aula. As águas descendo. O transporte do nosso ribeirinho, o transporte do nosso caboclo, o transporte das nossas crianças para as escolas... É aquaviário. É aquaviário. Ele é de canoa com rabeta. Meu povo, canoa com rabeta. Acessem aí a internet, aproveitem a acessar a internet, dá um like aí se você está gostando
desse nosso vídeo para que a gente se estimule a continuar com esse trabalho que a gente está começando agora. Mas pesquisem aí o transporte na Amazônia, pergunta lá para o tio Google, rabeta, canoa, rabetinha, transporte do índio. Então, procurem o rabetinho. Então, veja bem, nós temos o transporte dos alunos, das pessoas todas, mas condicionado às águas. Condicionado às águas. Como você vê que pode ficar as aulas começando na época que nós já não... E com uma seca... que lá já incide de forma bem gravosa. A seca já chegou. E as previsões aí dos cientistas são as piores possíveis para os próximos meses, aqui para a Amazônia toda, em particular o Amazonas. Então, como vão ficar essas aulas? Enquanto o Estado, com a sua rede, já se prepara para ter as férias de meio do ano, Envira está brigando, os pais estão brigando para terem aula começando para os seus filhos. E no ano de 2021, 2022 e 2023, em cada escola da zona rural, nenhuma delas registra mais do que 15 dias de aula anuais. Aí tu deve me perguntar, mas por que, Ivon? O que houve? Não é fenômeno de cheia, não é fenômeno de seca, é simplesmente um descaso, absolutamente um descaso, com a obrigação de oferecer a esses cidadãos. O Ministério Público deve estar cuidando disso, os órgãos de controle devem estar cuidando disso, porque tem um direito ameaçado. E você imagina o que é por 3 anos negar escola para crianças? É comprometer o futuro dessas crianças. Então a gente vê, Paulo, o esforço que nós tivemos de sistematizar um serviço de educação com oferta garantida e qualidade. Todos os nossos professores, nos mandatos que eu tive a oportunidade de ter, tinham a graduação mínima necessária. Nos anos que se passaram agora, por último, comigo fora, professor que tinha acabado de fazer o ensino médio, que nem a certificação tinha recebido ainda. Porque foi escolha do prefeito acomodar os professores no conforto dele, professor, e sem nenhum compromisso com o processo. Bom, não é ambiente para isso. Eu sei que aqui era para ter uma maior defesa, mas o tema é tão grave que eu aproveito da oportunidade para oferecer essa denúncia para os órgãos de controle, vez que tem um comprometimento muito sério do futuro de crianças, né? Eu já coloco, vou muito além em relação à educação, até por princípio pessoal. Tá? Não são só as crianças. O futuro está ameaçado, mas nós, em relação ao ensino, à educação, sim, já temos uma geração comprometida. E pais que se obrigam a mudar de local para procurar na cidade, na rede do Estado, uma oportunidade para o filho, porque já não tem sentido ficar lá, porque o filho não tem aula. Sem contar com os pais dessa geração que já são pais, mas ainda estão na geração que está trocando agora, sim, e eles mesmos não tiveram uma educação básica suficiente ou mínima suficiente. Mas, bom, a imprensa noticiou, nós tivemos aí um episódio lamentável, mundial, muito mal tratado no Brasil, que foi o período da pandemia da Covid. E que desafio nesse transtorno todo, naquele afã todo de salvarmos vidas, com gente querendo se livrar de vidas, Envira foi citada em prosa e verso como um exemplo do tratamento, da responsabilidade do ente público com os seus habitantes. Nos fale sobre esse período tão doloroso para todos nós, mas que Envira soube enfrentar. Sim. Os desafios que a Covid trouxe, perante ele, todos os esforços pareceram em vão por algum momento. Em Envira também nós tivemos um momento de dificuldades, mas graças à prontidão, uma comunicação com as autoridades médicas bem estabelecida, a criação de uma comissão, um comitê para trabalhar essa questão e um firme propósito
de garantir proteção à nossa população, nós somos, enquanto município, no meu mandato, o município que teve no norte do país a incidência, por último, num caso de Covid. Nós somos o último município no norte a termos Covid. E quando tivemos Covid, fomos também o município com melhor performance no enfrentamento dos casos confirmados. Nós tivemos 2 óbitos registrados no meu mandato para 1.200 casos de Covid. O nosso esforço qual era? Nós sabíamos que o Covid ia nos alcançar. Não dava para ser uma ilha perdida no universo que estava atacado por esse vírus. Mas nós sabíamos que nós precisávamos fazer todo o esforço possível para garantir que quando o Covid nos atingisse, as estruturas de saúde em Manaus, Rio Branco, que também é uma referência para nós, já podendo socorrer os seus, pudesse também receber um paciente nosso. Porque naquele momento em que nós vivíamos, não tínhamos para quem mandar, para onde mandar, não tínhamos referência. Então, graças a Deus, nós realmente tivemos esse bom papel, nos comunicamos muito bem com o povo, me envolvi diretamente, não criamos conflito, mas até dinheiro do banco nós pusemos em quarentena para garantir isso. Mas, de forma geral, o povo confiou muito nos propósitos da administração, aceitou as medidas e, graças a Deus, não foi conflitante e o resultado foi o melhor possível. Em resumo, o poder público municipal se movimentou, liderou essa batalha e aí foi uma vitória de todos. Sim, porque a comunidade ajudou muito, a administração se empenhou muito, juntou os elementos capazes de fazer esse enfrentamento com a devida orientação, sem bloqueios exagerados, tudo muito ajustado, e aquilo que foi preciso vedar era conversado com a comunidade, de forma que a população ali me respeita muito hoje por isso. O povo não quer ter boas lembranças do Covid, mas tem, do período do Covid, a boa lembrança do quanto o Ivon soube e se dispôs mobilizar a sua equipe e se harmonizar com a comunidade para garantir os melhores resultados nesse enfrentamento e tratamento. E nesses casos, o melhor é essa aglutinação de forças, independentemente de ideologias e outras coisas que a gente viu, lamentavelmente, tanto ocorrer. Parabéns a você, Ivon, parabéns a todo o povo de Envira que participou coletivamente desse momento tão delicado para a saúde de todos. Ivon, indo em frente, como você vê o município hoje? Quais são as expectativas que você vê na população? O que aquele povo tão querido precisa, busca, quer ou não está encontrando? Nos fale um pouco desse momento do município. Boa pergunta, Paulo. Envira não é diferente do contexto geral dos municípios amazonenses, com suas dificuldades e demandas reprimidas. Mas Envira hoje tem uma marca muito forte, que é o abandono da estrutura de saúde. A estrutura de saúde hoje no Envira, resguardado o esforço pessoal dos profissionais que estão lá, não conta com uma estruturação promovida pela gestão municipal que possa garantir acesso, qualidade e uma outra coisa que no município distante é preciso garantir, que é o encaminhamento para as unidades de referência fora do município, para casos de especialidades que o município não oferece, ou mesmo em urgência e emergência. Há registro de óbitos ocorridos dentro do hospital por falta de transferência desse cidadão para fora. Em que pese o governo do estado do Amazonas ter fortalecido o serviço do salvo aéreo, que não dá para atender ao mesmo instante em todos os municípios, mas que em Envira vem sendo alcançado. Mas a questão da saúde no Envira realmente está difícil. Nós temos 4 postos de saúde que nós criamos, um não funciona agora, 3 estão funcionando, onde apenas um tem serviço odontológico
com apenas 6 fichas distribuídas diariamente para apenas extração de dente. Tu tá abismado? Eu e o povo lá muito mais. Eu estou realmente abismado. Sim. Então, existe uma falência do serviço de saúde no município de Envira, naquilo que compõe a esfera de obrigação do município de Envira. Uma outra questão muito latente, que preocupa o povo e que tem razão o povo em sentir falta, é de uma infraestrutura urbana capaz de permitir o ir e vir das pessoas. Envira, pelo êxodo rural, ganhou vários bairros num tempo muito curto, sem que o poder público pudesse reunir as condições de urbanizar com toda a estrutura necessária aquelas ruas. Fizemos muito. Eu encontrei Envira, quando eu entrei na prefeitura, com 14 quilômetros de ruas e apenas 6 de pavimentação precária. Hoje Envira tem 62 quilômetros de rua e 32 quilômetros pavimentados. Cada palmo, além dos 14 quilômetros para os 62, foi comigo, e cada palmo de pavimentação feita depois dos 6 para os 32 também foi comigo. Mas ainda assim, vamos imaginar que com todo esse avanço que nós promovemos, tem metade das ruas de Envira sem pavimento. E isso, se não bastasse pela falta de pavimento, ainda há o abandono dessas ruas, onde não se promove limpeza, não se promove coleta regular de lixo, os entulhos são deixados, de forma que o povo perdeu a dignidade de viver nesses bairros mais distantes da cidade. E o nosso propósito de estar nos colocando como opção no processo eleitoral que se avizinha, é para que a gente junte toda a nossa experiência, toda a nossa boa vontade, juntando parceiros, aliados, políticos de nome, como o senador Omar, e outros que possam nos ajudar para que a gente reúna a condição de superar isso que está histórico no Envira, que é a falta de pavimentação nesses bairros. Você toca nessa coisa dos parceiros, né, de nome. Useiro, vezeiro, conhecido e reconhecido, o quanto o senador Omar Aziz é preocupado permanentemente com o bem-estar e com a melhora na atenção humana, naquilo que for humanamente possível, com um tratamento humanizado para os nossos interioranos. Quer um exemplo disso? Nosso caboclo, em relação a isso, tem um político que é respeitado e reconhecido por isso. O senso de humanidade dele. Eu estava querendo te dar um exemplo. Quando eu estava prefeito, com o apoio do senador, nós conseguimos construir nas casas de deficientes físicos, humildes, banheiros, para que eles tivessem a facilidade de acessar um banheiro, que parece algo muito simples e comum de ter numa casa. Mas não é. Mas não é. A realidade do Amazonas, nesse sentido de esgoto, de tratamento sanitário e tudo mais, é precário. E para um deficiente. E para um deficiente isso é um problema muito grande. A sensibilidade que tivemos de ir casa a casa que tinha à época um deficiente e fazer ali um banheiro, melhorar as condições de acessibilidade dentro da sua casa, como nós fizemos, apoiado pelo senador Omar, é prova muito clara e objetiva disso que você tenta reativar nas pessoas, como lembrança, essa sensibilidade humana do senador, frente aos problemas da nossa sociedade. Eu posso até ser considerado suspeito em relação a isso, mas não é suspeito, você é um testemunho ocular e verdadeiro. Eu faço questão de pontuar, entre outras situações, essa preocupação com a humanidade, com a humanização, a preocupação humana, a sensibilidade, como você falou, que é uma característica do senador Omar Aziz. Mas, Ivon, vamos lá, você é um político experiente, 3 vezes prefeito, tem um vasto conhecimento, é muito respeitado pelos seus pares, pelos ex-prefeitos, atuais prefeitos e pelos políticos, até pela sua desenvoltura em colocar
o poder público em colocar as necessidades das pessoas e, em particular, dos seus munícipes, lá da querida Envira. Nos fale, traz alguma coisa a respeito de ser político. Como ser político? O que é ser político? Quem é o Ivon político? Porque isso hoje nós temos um problema um problema ético muito sério. Nós temos hoje uma situação ética muito forte em relação a várias instituições brasileiras. Tá? Não é só uma questão, não é só a política, mas ser político, o Ivon político, a ética política. Nos coloque isso. Paulo, os cargos públicos, quando buscados para a autopromoção daqueles que ocupam, resultam sempre no pior cenário a prática na ocupação desses cargos. Ser político para ter bons resultados, que o povo sinta, vivencie e se autopromova por essas ações, é preciso ter vocação. Na minha formação, eu fui seminarista. E quando eu deixei de ser seminarista para viver uma outra coisa na minha vida, o bispo me disse: Ivon, não é só com uma batina que se exerce o sacerdócio. Na vida pública existe um sacerdócio para você desempenhar. Vá lá, cumpra seu papel sacerdotal daquilo que você vai fazer na vida pública. Eu escolhi a vida pública para mim e o cargo de prefeito como um sacerdócio. Aí tem que ter vocação, aí tem que ter dedicação, tem que ter compromisso, tem que buscar resultado. Ser político para mim, e deveria ser para muita gente, e tem muita gente com esse mesmo sentimento, atuando na política, como uma entrega, como uma oportunidade de juntar para distribuir entre os que precisam. E aqui eu não estou falando em ações populistas, assistencialistas, não. Eu estou falando no sentido de entender que a confiança que o povo transfere no seu direito democrático de agir na coisa pública em seu favor, mas que ele transfere por um processo a alguém, ele faz confiando, ele faz esperando. Não pode estar aqui, num cargo político, sem ser pensando que você é nada mais do que um servidor que tem que ter boa prática, boa intenção e ética para servir ao povo. Eu tenho agido assim, Paulo. Eu tenho marcado as minhas ações de prefeito pelo afã de sempre fazer mais e melhor pela promoção das pessoas. Eu vivenciei encontros com políticos que vivenciam esse sentimento do qual eu partilho, de que tem que ter uma entrega, tem que ter uma dedicação, tem que ter um voluntariado presente na ação do político para que ele possa fortalecer sua ética, sua moral. A autopromoção do político resulta mal para ele e não garante ganho nenhum para o povo. Quando você se lembra que o seu serviço é em função do povo, você consegue dar resultados. E para mim ser político é um desafio, num cenário em que o povo confunde muito as coisas e espera da gente muito mais do que pelas vias legais e naturais é possível fazer. Por outro lado, você não pode só para acomodar o povo e o interesse do povo, fugir às regras da normalidade, da probidade, para fazer de qualquer jeito. Mas com dedicação, com a boa equipe, com foco e determinação, é possível você estabelecer uma rede de serviços e dar qualidade de vida para o povo, oferecer o que o povo precisa. Olha, eu partilho com você dessa premissa de que na vida pública, quem é servidor público, e aí eu coloco em qualquer nível, a palavra é servidor público. É servidor. E eu lamento já ter encontrado em vários órgãos públicos aqueles alertas colocados nas paredes
dizendo quais são os direitos do servidor público, mas eu não vi ainda quais são os direitos do público em nenhum desses órgãos, porque eu já tive a honra de ter alguns cargos públicos, sempre tive essa premissa: eu estou aqui para fazer alguma coisa por alguém. Eu não sou, eu estou. Sim. Né? Sim. Então, eu partilho com você dessa colocação, parabenizo e coloco aí ao nosso povo do PSD, a todos os amazonenses, em particular ao povo de Envira, a fala do Ivon Rates. Peço a todos vocês que estão nos assistindo que vão até ali, gasta aquele segundinho e dê um like lá para o nosso vídeo, para que a gente continue isso que estamos começando. Esse é o segundo episódio do que nós estamos aqui chamando de Papo de Rede. Opa. Na verdade, eu coloquei Papo de Rede porque eu até gostaria que fosse numa beira de rio, sabe? De fato, numa rede. Balançando numa rede, sabe? E batendo papo sobre as nossas necessidades, as nossas qualidades, o que nós temos de bom pela Amazônia. Ivon, concluindo esse nosso episódio, fique à vontade para colocar aí para os nossos, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a tua fala aí, que vem sendo tão bacana. Sim. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Paulo, que conduziu muito bem essa nossa conversa, esse segundo papo de rede, ao PSD, que nos acolhe aqui para trocarmos essa experiência, ao povo do Amazonas, para dizer que o nosso PSD tem excelentes quadros e muitas outras pessoas poderão e virão aqui para dar uma palavra, trocar experiências, falar daquilo que de bom, em nome do partido, tem sido feito. E ao meu querido povo de Envira, eu tenho uma palavra, claro. Não é só porque eu sou daí, não é só porque eu sou cidadão envirense do pé rachado, como se diz. É porque vocês me cativam de um jeito tão especial que eu me motivo cada dia a me juntar a vocês nas lutas diárias do dia a dia. Contem comigo, tá? Eu já fiz muito por Envira, apoiado na esperança de vocês, na força de Deus e na confiança daqueles que votaram em mim e na minha obrigação para com todos, independentemente do voto que eu obtive. E agora eu estou aqui, diante de vocês, para dizer: eu ainda tenho muito para dar para Envira, tenho muita vontade de fazer mais, de juntar mais pessoas e ter mais registros no meio de vocês daquilo que promova para melhora a vida de vocês. Confie, contem. Estamos aqui, um abraço no coração de cada um. Bom. Valeu, Paulo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.